Para qualquer pessoa buscando entender a si mesma e seu lugar no mundo, este discurso oferece perspectivas instigantes. O discurso desafia a visão de um eu isolado, propondo que nossa identidade e propósito estão intrinsecamente ligados a tudo que nos rodeia, desde nossos antepassados até o universo. Isso pode gerar uma sensação de pertencimento e responsabilidade estendida. A ideia de que nada ocorre sem propósito e que todas as coisas, desde uma célula até o universo, atuam com um objetivo, questiona conceitos de aleatoriedade e convida a uma reflexão sobre o significado de nossas próprias ações e existência. O orador valida o desejo de se tornar maior como uma manifestação de uma força fundamental. Isso pode ressoar com aqueles que buscam desenvolvimento pessoal e excelência, oferecendo uma justificação para essa busca. O amor é apresentado não apenas como um sentimento, mas como a essência que pode criar um mundo ideal e durar eternamente. Essa visão pode inspirar a reavaliação das prioridades pessoais e coletivas, colocando o amor como o objetivo central da vida. O discurso defende que o autossacrifício e a superação de obstáculos são caminhos essenciais para o crescimento e a realização de um propósito maior. Para quem enfrenta desafios, essa perspectiva pode oferecer um novo significado para a dor e o esforço, transformando-os em oportunidades de evolução. Ao argumentar contra o egocentrismo e promover a vida para o bem da família, da nação e do mundo, o texto incentiva uma visão de sociedade mais harmoniosa e cooperativa, buscando a unidade em vez da fragmentação. Este discurso convida a uma profunda introspecção sobre a natureza humana, o universo e o significado da vida, oferecendo um guia para a ação e o crescimento pessoal através de princípios universais e a busca incessante pelo amor. Então, vamos ao discurso. Capítulo 19. Meu Eu. 13 de janeiro de 1980. Tarrytown, New York. Quando alguém diz eu, ele não está pensando sobre si mesmo como um indivíduo solitário. Cada pessoa se entende dentro do contexto de certo fundamento e circunstância. Quando penso sobre mim mesmo, penso sobre minha família, meus pais e meu ambiente. Cada um de vocês está ciente de ser um cidadão da América. Um homem de profundo pensamento se entende como parte do mundo. Se ele é verdadeiramente religioso, então se sentirá conectado a Deus, que criou tudo ao seu redor. Em várias situações, há algumas pessoas boas, algumas más, algumas felizes e infelizes, todas juntas. Uma pessoa pode se avaliar como boa ou como má, mas tentando se aprimorar, e certamente é feliz ou infeliz. Quando cada um de nós pensa sobre o eu, pensamos em conexão com todas as condições ambientais. Esse eu existe agora, mas quando ele começou? Você pode pensar, bem, eu tenho 30 anos, assim eu comecei a existir há 30 anos atrás. Além disso, você sabe que tem estado e sempre estará aumentando em idade. Você também compreende que não começou abruptamente a partir do nada, mas recebeu certas coisas de seus pais. Você não começou a existir a partir de si mesmo, mas a partir de seus pais. Seu curso de pensamento rumo em direção de seus pais, os pais deles, e assim por diante, por toda a sua ascendência. Se você tem uma boa imaginação, poderia conduzi-la de volta ao início da energia, que tem sido transmitida através de seus antepassados. Se você se puxar em certa direção neste ponto, não estará se puxando sozinho, mas toda a sua linhagem também. Se eu puxar um fio de cabelo de sua cabeça, o resto de seu corpo teria que seguir junto se não quisesse sentir qualquer dor. Quando você dança sobre o chão, toda a linhagem que está conectada com você também está se movendo ao redor. Ninguém quer estar isolado, mas ao invés, deseja ter orgulho de representar tudo que está conectado a ele. Você escolheria estar isolado e independente, ou representar muito mais pessoas do que a si mesmo. Todos querem a segunda escolha. Por que você sentiria assim? Porque tendemos a pensar sobre nós mesmos como o centro de tudo que está ao nosso redor.
É porque queremos domínio e controle? Qualquer que seja a razão, o fato que permanece é que um indivíduo tentará se proteger da invasão. E também, você quer que seus olhos sejam os melhores de todos os olhos, seu nariz e até mesmo seu cabelo também sejam os melhores. Você quer proteger até mesmo as coisas externas que mudam como suas roupas. De onde vem esta qualidade? Todos querem avançar, mesmo se uma pessoa é de baixa ou alta capacidade. Podemos afirmar que a força da consciência exige o enaltecer do indivíduo. Porque cada pessoa quer fazer-se o melhor. De onde vem essa ação de consciência? Ela é derivada a partir do relacionamento causa-resultado. Nenhuma ação é iniciada sem propósito. Todas as ações têm algum propósito. O pássaro canta e a abelha zumbi. A borboleta voa. O vento sopra. Todos eles têm seu propósito. Quando sua pálpebra pisca, isso tem um propósito, não tem? Sua respiração tem um propósito. Quando você sorri, não é para você mesmo, mas por alguma razão. Nenhuma ação ocorre sem propósito. Força ou energia vem primeiro? Os cientistas defendem que o universo é feito de energia. Energia existe em todo lugar, como também força ou poder. Força ou energia vem primeiro? O princípio ensina que força vem a existir pela ação dar e receber? Ou o dar e receber existe após a força existir? Devemos examinar nosso pensamento cuidadosamente para ver se não estamos tomando a resposta apressadamente. Observando de diferentes ângulos, ambos os pontos de vista parecem inteiramente corretos, por isso é importante saber qual é a resposta correta. Qual é sua opinião? Ação certamente deve vir a partir de uma fonte definida. O sujeito e o objeto precedem a ação. Se aprofundarmos um pouco mais nisto, podemos dizer que se Deus é onipresente, então ele deve ter ambas as qualidades de sujeito e objeto. As características duais de Deus não são apenas conceituais ou abstratas. Elas são muito reais e importantes para nossas vidas. Embora o universo e as entidades individuais tenham vindo a existir, sujeito e objeto foi o início da existência do ser. Todas as coisas no universo são feitas destas duas diferentes qualidades ou partes, e cada uma delas está envolvida em ação dar e receber. A força, ou o resultado, é a consequência do sujeito, e o objeto estarem em ação dar e receber. Tomemos o exemplo simples de pais, tendo de dar e receber de amor. O filho dele será o resultado. O filho é como a força que resulta a partir da ação dar e receber. O que causa isso? Deus é a causa, e esse processo segue o padrão do processo criativo de Deus. Em resposta, a força tem em si mesma a possibilidade de ação dar e receber, porque ela é o resultado de dar e receber. Quando pensamos sobre força, reconhecemos que ela envolve as duas qualidades de sujeito e objeto, causa e resultado. Quando pensa sobre sua existência, você pensa sobre o poder em si mesmo, mas antes disso você compreende a ação dar e receber dentro de si mesmo. Você tem uma mente e um corpo que formam um relacionamento sujeito-objeto, e quando estes entram em dar e receber, você não pode fazer nada a não ser sentir o poder resultante dentro de si mesmo. Portanto, você é o corpo sujeito da força. Você é muito poderoso. Quando você traça uma linha de cima a baixo em sua frente, dividindo-se ao meio, as duas partes parecem semelhantes externamente. Por que isso é assim? Porque se a causa tem essa qualidade, então o resultado tem que ser dessa maneira. Essa é uma razão muito lógica. Quando os cientistas examinam o desenvolvimento das formas de vida, eles concluem que a energia aleatoriamente evoluiu para seres mais elevados e cada vez mais complexos, e assim é como o homem veio a existir. Esta teoria não é racional quando realmente examinamos isto. É mais razoável que sujeito e objeto juntos formaram uma entidade, a qual em retorno se torna um sujeito e toma um objeto. Juntos eles criam uma forma de vida superior, como sujeito que também toma um objeto, e assim por diante, formando entidades cada vez maiores. Em nossa vida social, queremos alargar nossa esfera de influência, aumentando nossas áreas de atividade.
Quando você se torna um sujeito em um nível, quer encontrar um objeto nesse nível, e então, quando estão unidos, vocês se tornam um sujeito em outro nível. Cientistas explicam a formação de novas espécies através de mutação aleatória, dizendo que isto ocorre pela oportunidade. Podemos ver imediatamente que é um raciocínio falso, mas eles não propuseram nenhuma teoria melhor, e assim aderem a esta. Não há qualquer razão em dizer que uma coisa pequena repentinamente possa se tornar grande. Até mesmo alguém não estudioso poderia achar a explicação de sujeito-objeto mais razoável. Propósito precede interação. Como uma entidade maior pode vir a existir? A partir de onde a força original que pode fazer uma pequena célula ficar maior, que pode permitir que pequeno grupo de células se torne maior e permitir cada passo do desenvolvimento? Uma força é o resultado de dar e receber, mas deve haver algum propósito precedendo esse dar e receber. Nada ocorre sem propósito. Um professor de química tentando misturar um elemento positivo e um elemento negativo de qualidades não relacionadas nunca conseguirá uma reação. Mas se ele prepara um sujeito e um objeto compatíveis e apenas os coloca bem juntos, então automaticamente ocorrerá dar e receber. Esta explicação baseada em dar e receber descreve a ciência mais adequadamente do que teorias de probabilidade ou ocorrência aleatória. No início, eu mostrei que cada pessoa quer se tornar cada vez maior em sua vida, e fica zangada se não pode fazer isso. Isso também ocorre ao acaso, ou é inevitável. Sabemos agora que isto tem que ocorrer assim, porque a consciência está em funcionamento. Tudo está dentro da realidade de sujeito e objeto, e é uma coleção de relacionamentos de sujeito-objeto. Isto significa que eu existo dentro de um amplo universo, e vivo somente em um amplo propósito. Portanto, a consciência de uma pessoa sempre a dirige para se tornar cada vez maior. Temos que estar cientes do propósito para isso. Isto é explicado através da base de 4 posições. A fim de ter ação circular, deve haver positivo-negativo, positivo-negativo, não positivo-negativo, negativo-positivo. Você pode nomear uma coisa que não se move ou gira. Quando uma coisa obstinadamente se recusa a mover-se, ela deixa de existir. Cada célula está vigorosamente ativa, e a coleção destas células, as quais é você, está ainda mais ativa. Todo o universo está cheio de vitalidade. Vocês podem aceitar isso, não podem? Nossa conclusão é que este grande universo se move com certo propósito, não a esmo. Até mesmo uma entre as bilhões de minúsculas células em seu corpo tem positivo e negativo, e é uma parte inseparável do universo, e por isso ela quer se tornar tão grande quanto o universo inteiro. Até mesmo uma minúscula célula se rebelará se o organismo maior já não quiser mais ficar maior. Este é o motivo pelo qual cada pessoa tem esperança por maior felicidade no futuro. Se uma pessoa está restrita a viver em uma situação pelo resto de sua vida, ela perde sua vontade de viver. A fonte da ação. O que existia antes da força existir? A ação de sujeito e objeto. E de onde vem a ação? Ação se deriva a partir de um sujeito e um objeto, e a coisa toda ocorre por causa do mais amplo propósito de criação. Há propósitos duais nisto, um para manter o indivíduo e o outro para se tornar parte do ser maior, o qual é o universo. O propósito de um homem para encontrar uma mulher como um objeto é para preservar e aperfeiçoar a si mesmo, e então se tornar uma unidade com ela, e assim, o propósito deles é ter filhos. Desta forma, eles se colocam na mesma posição de seus antepassados. Olhemos o exemplo de nossos olhos. O olho tem o propósito de autoexistência, mas também tem o de servir todo o corpo. O ouvido tem que operar automaticamente, mas ele também ajuda o todo. Tudo desde as partículas até a maior criação tem um direito de existir. Mas se houvesse apenas o propósito do indivíduo, como o universo poderia estar interrelacionado? É porque todos os indivíduos possuem objetivos duais. Um é para proteger o indivíduo e o outro para dar segurança de que o indivíduo combina com outro indivíduo para fazer um ser maior. A teoria da evolução entende o propósito individual de preservação do ser.
mas ela sequer alcançar o propósito definitivo do todo. Estudiosos conscienciosos de hoje não têm resposta para a questão de como o universo é perpetuado ou qual é seu propósito. A conclusão deles é que não há propósito, mas que ele segue sem parar e perecerá em um ponto. Mas sabemos que isto não é verdadeiro. Algo pode parecer estar perecendo, mas enquanto isto perece, algo estará sendo formado. Isto ocorre porque tudo tem um propósito. O mesmo princípio se aplica em todos os aspectos do universo. Indivíduos se reúnem não apenas para atender necessidades individuais, mas também para o propósito de formar um ser maior. Se alguém quer ter maior caráter, deve ser avaliado como um objeto para todo o universo como seu sujeito. Ele deve ser merecedor disto. Hoje, as pessoas brancas tendem a ficar juntas, ignorando as outras raças. Mas seu verdadeiro propósito não é apenas estar com brancos, mas abraçar todas as outras cores também. O propósito individual sempre deve seguir o propósito do todo. Pessoas conscientes imaginam por que peixes grandes comem peixes pequenos, porque alguns animais são carnívoros, porque o mais poderoso come o mais fraco. Eles podem ver isto como uma situação caótica. Mas, de acordo com o princípio de que as menores coisas existem para o maior propósito, o leão está justificado para comer o coelho. Esta é a chave de todo o problema. O menor propósito existe para o propósito da maior existência, que é definitivamente todo o universo. Existimos para o propósito maior. Americanos não sabem que eles existem para o propósito e o melhoramento do todo. Quem diz isso? Deus diz isso. Mais objetivamente, o universo diz isso. Os membros da Igreja de Unificação são as pessoas mais consistentes em toda a história porque eles sabem que o indivíduo deve existir pela família, a família pela tribo, a tribo pela nação e a nação pelo mundo. Não apenas pensamos desta forma, mas vivemos assim. Por que fazemos isso? Em um sentido, é por uma razão egoísta. Porque seguindo para níveis cada vez maiores, nós fazemos valiosos para nos tornarmos indivíduos realmente grandes. Agora os jovens fazem o que eu chamo a dança Kisco. Ko significa nariz e Kis significa beijo. Assim é, dança beijando o nariz. Para quem eles dançam? América, o mundo ou eles mesmos? Isto nada contribui para o todo e os limita ao propósito individual, pois isso para seu desenvolvimento. Isto é até pior do que um leão comendo um coelho. Isto é um pecado. Para o melhoramento do todo, queremos resguardar esse todo de qualquer dano, mas sabemos que as crianças não escutarão, se apenas dissermos, vocês não devem fazer isso por todas as seguintes razões. Se eu der algum dinheiro e tempo livre, vocês iriam dançar na discoteca? Mas se isto fosse para seu melhoramento e o melhoramento do mundo, então vocês dançariam 24 horas por dia, certo? Os soviéticos estão visivelmente se aproximando do mundo livre, e se dançar na discoteca parasse o avanço deles, deveríamos dançar na discoteca 24 horas por dia. As pessoas de hoje, desde o nível mais baixo até o mais elevado, não sabem o que é o homem ou quem é o próprio indivíduo. Toda sua confusão surge a partir da ignorância. Primeiro devemos ensiná-los, então demonstrar como viver, e então podemos restaurar a ordem no mundo. Este princípio explica todos os fenômenos desde o passado, e temos que aplicá-lo consistentemente todo o tempo. Você não pode aprender isto na escola porque os professores não sabem isto. Eu sou o primeiro professor deste conhecimento. Este é o início de uma nova cultura. Conhecendo isto, você pode compreender ainda melhor o princípio e conhecer por que há 3 estágios, sujeito e objeto, como ocorre dar e receber, e por que há um propósito. Agora o princípio não é mais conceitual, mas uma coisa que você pode colocar em ação em toda circunstância. Agora você nunca esquecerá, porque o princípio é você. Quando pensa sobre força, sobre o que você pensa? Ação. E quando pensa sobre ação, você imediatamente pensa sobre positivo e negativo, sujeito e objeto. Quando você se sente poderoso, sabe que alguma ação dar e receber está ocorrendo.
e que sua mente e seu corpo devem estar em harmonia. Você deve ser mais esperto do que apenas pensar que isto começa com você, e lembrar que Deus, seu Pai, lhe deu isto e que você se assemelha a Ele. Então, você se lembra que Deus tem todo o universo sob Ele, e que você é uma pequena parte desse universo. Você é um pequeno positivo para o universo, que é o maior positivo possível. Deus é um grande positivo, e você é um pequeno negativo. Mas este pequeno negativo tem o propósito de se tornar tão grande quanto o positivo. Este é o motivo pelo qual você quer se tornar grande. Isto é perfeitamente lógico, e algo que conduz à razão como sua própria realidade. Cada um de nós tem uma exigência de se tornar grande, mas até agora você não sabia o motivo pelo qual Deus e o universo também querem que você se torne grande. Se você vai ao topo de uma montanha, pode realmente agarrar melhor a Deus. Em outras palavras, se você tem um pensamento mais amplo e profundo, Deus pode amá-lo e encorajá-lo para seguir cada vez mais alto. Qual é o pensamento de Deus? Seu pensamento é manifestar poder de acordo com o princípio e realizar o mundo ideal. Ele fará isso pela força? Deus vai fazer o mundo grande porque ele tem todo o conhecimento? O homem mais forte da Terra poderia fazer o mundo ideal? Professores de Harvard estão orgulhosos de seu conhecimento, mas eles poderiam fazer isto? Qual é a essência que pode fazer o mundo ideal? Amor verdadeiro. Amor é duradouro, muito duradouro. Outro dia eu parafraseei amor como sendo longo e duradouro. Você pensa que conhece inglês, mas não sabiam que o amor era duradouro. Amor deve durar um longo, longo tempo. Como Deus quer fazer o mundo ideal? Se você perguntar para Deus onde Ele quer estar a qualquer determinado instante, Ele dirá que quer estar no centro do universo. Se você perguntar em qual centro do universo Ele quer estar, se de conhecimento ou poder, Ele dirá que quer estar no longo e duradouro centro. É isto que estende a verdade para tão distante? Quando perguntei por que queriam se tornar cada vez maiores, vocês não tiveram uma resposta. Agora vocês sabem que querem ser grandes, e por isso, baseados no amor, podem se tornar o companheiro do centro do universo e ser merecedor de ser seu objeto. Embora saibamos que somos muito pequenos, queremos ser o objeto para o maior sujeito universal em amor. Se Deus quer estar no centro, onde você iria querer estar? No centro de amor no universo. Quando eu lhes pergunto seriamente aonde estamos indo, vocês têm que ter alguma resposta. Estamos indo para o objetivo do amor no nível universal. Sendo que Deus está indo para lá também, estamos destinados a encontrar com Ele. Embora vocês se tornem pessoas com muito conhecimento, certamente isso passará. Poder também não pode durar eternamente. Mas se vocês estão perseguindo o amor e o encontram, isto durará um longo, longo tempo. Temos que ter alguma perspectiva de vida, alguma ciência de nosso propósito. Quando temos isso em nós mesmos, então podemos seguir para lá. Com esta perspectiva de vida, você pode saber por que o mundo tem que ser pacífico e como isso pode acontecer através do amor, e então todo o seu projeto e ideia podem vir para um único ponto focal. Apenas um punhado de pessoas na face da Terra sabe que eles devem estar vivendo com seu propósito e direção, conduzindo-os em direção do amor. Se isso prevalece no mundo, então a Terra pode se tornar pacífica. Agora, quando eu lhes pergunto quem vocês são, vocês estão na posição de responderem pela primeira vez. Eu sou aquele que está destinado a seguir em direção ao propósito de amor em nível universal. Sabemos que todas as coisas existem para o homem porque o homem tem amor. Os animais e plantas de boa vontade se sacrificam pelo homem porque ele está buscando pelo objetivo de amor com Deus. Você gosta de bife, não gosta? Você come um bife para seu próprio prazer? Ou você acha que o bife o ajudará a ser por mais próximo do amor de Deus? Se isto for por amor, então a carne estaria alegre por ser comida e diria: coma-me rapidamente. Essa carne também almeja amor. Uma porção de aipo quer continuar sua própria vida, mas quando você o come, pode dizer: eu lhe asseguro que através de mim, você virá para mais perto do amor de Deus. Se uma pessoa é aperfeiçoada a esse respeito,
Todas as coisas irão querer estar marcadas e serem comidas por ele. O dinheiro irá querer ser obtido por ele. Hoje, os homens perseguem o dinheiro, mas o dinheiro foge deles. Se você se torna uma pessoa de propósito original, entretanto, então o dinheiro seguirá você. Se outra pessoa segue atrás do dinheiro, o dinheiro ficará assustado, pensando: um tigre está atrás de mim. Essa pessoa acabará no inferno. Você seguiria o dinheiro ao invés do amor? A questão do sacrifício. É bom ou mal sacrificar sua própria vida em benefício do mundo? Estes americanos pragmáticos chamam algo de mal com um lado de suas bocas, e então a chamam de bom com o outro lado, torcendo-a de acordo com sua conveniência. Por toda a história, Deus parecia ser injusto, porque as pessoas boas eram sacrificadas todo o tempo. Mas realmente ser sacrificado é o melhor caminho. Que tipo de pessoa faz um bom presidente? Se um insistente homem tirano é aquele que melhor trabalha pelo benefício do mundo e é o mais efetivo na educação dos americanos e do mundo, então é bom se ele for o presidente? Ou uma pessoa tirana não tem lugar? É bom se ele está fazendo o trabalho de Deus. M.L. Carter é muito dinâmico? A primeira coisa em que pensa um político é como ele está fazendo para conseguir ser reeleito na próxima eleição, e ele faz acordos com justiça e retidão para se dar bem. Deve certamente estar errado se um presidente pensa mais sobre sua reeleição do que sobre o que é certo para a América. Não importa qual seja a situação, meu propósito é consistente. Eu trabalho pelo benefício de Deus e da humanidade, e nunca acomodo. Eu continuo falando a verdade aos americanos. Os americanos não gostam de ouvir coisas ruins todo o tempo. Mas se eles têm que ouvir coisas ruins mais e mais a fim de finalmente mudarem, então o propósito de dar essa advertência foi útil. A Igreja de Unificação não está lutando pela Igreja de Unificação. Estamos sacrificando a Igreja de Unificação pelo benefício do mundo e de Deus. Isso é o que eu tenho feito por toda a minha vida. Isso não parece muito funcional para pessoas pragmáticas, mas realmente é a forma mais efetiva. Uma pessoa autocentrada não entende que o autossacrifício é a melhor forma de vida simplesmente porque Deus e o universo sempre protegem uma pessoa que está trabalhando pela causa deles. Uma explicação deve ser consistente, da cabeça aos pés, não importa quão grande ou pequena a situação. Você preferiria um líder que lhe compra doce todo o tempo, ou um que faz de você uma pessoa que é merecedora de ser um objeto para este grande sujeito Deus? Você acha que é fácil converter uma pessoa para longe do mal e fazê-la uma pessoa que é merecedora de ser esse objeto? É até mais difícil fazê-lo na América, porque aqui há uma atmosfera adversa de egocentrismo. Eu tenho que arrancar alguém desse ambiente antes que eu possa ensiná-la. É um pouco menos difícil com um oriental, porque essa cultura tende a considerar o propósito mais amplo, a qual é a forma de pensar de Deus. Aqui a cultura não é centrada no grupo, mas centrada no indivíduo. Você tem que compreender que não pode levar em consideração o individualismo. Até mesmo as pessoas sem ambição são entusiasmadas e inspiradas quando se juntam ao movimento de unificação e compreendem qual é a ideia de Deus. Mas a dificuldade da vida diária é grande também. Não faz sentido que você possa somente ter coisas que são extremamente agradáveis, mas não aquelas que são extremamente difíceis. Qualquer homem digno no passado teve que conduzir tal vida. Sacrifício pelo maior amor. Você sabe que sua vida deve ser preenchida com felicidade e amor, mas espera 3 anos para ser abençoado, e enquanto isso não vê nada disso. Então, você espera mais 3 anos após estar noivo, e mesmo após estarem juntos, vocês fazem o duro trabalho de testemunho. As mulheres também se preocupam se estarão tão velhas para ter filhos no tempo de se casarem. E além de tudo isso, há muitos orientais cuidando de suas atividades. Você restaura material mais e não recebe reconhecimento. Juntando tudo isso, você está em um dilema decidindo se isto é fantasticamente miserável ou fantasticamente maravilhoso. Mas até mesmo quando está cheio de lágrimas, você sabe que este é o melhor caminho. Até mesmo se você arriscar sua vida dezenas de vezes ao dia, este ainda é o melhor caminho, porque este é o caminho do amor. Eu não sou nenhum bobo. Eu conheci este princípio antes de vocês,
e tenho seguido este caminho minha vida inteira sem contestação. Não há nada diferente entre o meu caminho e o seu. Eu penso que provavelmente ninguém na Terra teria coragem ou sabedoria para fazer isto, e que provavelmente eu estaria seguindo por mim mesmo. Mas então eu olhei para trás após algum tempo e encontrei centenas de seguidores vagando atrás de mim, tentando ir para o mesmo lugar. E havia muitas pessoas brancas entre eles que estavam determinadas a darem suas vidas. Então havia outras pessoas brancas que não estavam felizes comigo e tentaram me perseguir. A questão importante é em qual lado Deus e o universo estarão. Agora você sabe melhor quem você é. Confúcio disse que quem quer que conheça a si mesmo terá sucesso, e os homens sábios sempre terão que aceitar isso. Deveríamos deixar que qualquer circunstância nos desviasse uma vez que conhecemos quem somos? Uma vez que você sabe, deve ser capaz de rir de desprezo até mesmo de milhões de pessoas. Este é 1980. Este é o ano para ir e voar em órbita. Vocês devem ter confiança de que são os mestres do pensamento universal que têm estado escondido todos estes milhares de anos. Não há nada vago sobre isto. Agora eu posso dar-lhes um pouco mais de explicações, que tornará mais fácil para seguir. Por que eu os treino na Terra ao invés de mais tarde no mundo espiritual? Por que vocês têm que se esforçar na Terra a fim de aprender? É claro, você tem que esforçar para se restaurar, mas deve amar sua família mais do que a si mesmo, porque ela é uma causa maior. Embora seja dolorosamente difícil e você não possa conduzi-la na Terra, lhe será dado crédito por fazer seu melhor. Então, quando adentrar no mundo espiritual, o caminho estará aberto para concluir isto com sucesso lá. Quando a família tiver que ser sacrificada pelo mundo e você tiver tentado seu melhor, mesmo se não teve total sucesso na Terra, uma estrada começada estará aberta no mundo espiritual. Entretanto, se você nem mesmo tentar na Terra, mais tarde não haverá nenhuma estrada para você no mundo espiritual. Você está no inferno quando não encontra nenhuma avenida aberta. Então você está vivendo em completo isolamento e é incapaz de ir para onde deve ir. Você pode ver a felicidade derradeira ao seu redor, e ela está ao alcance da visão, mas na realidade, está demasiadamente distante para agarrá-la. Se você não pode conviver com certa pessoa na Terra, esse relacionamento continuará no mundo espiritual, e você estará no inferno. Você saberá que poderia ter experimentado felicidade com essa pessoa, mas porque não fez isto acontecer na Terra, você não pode fazê-lo no mundo espiritual. A razão mais importante pela qual eu trabalho tão duro empurrando-os e tentando inspirá-los pela estrada da dificuldade é que eu conheço sobre o mundo espiritual. Se vocês podem se unir e seguir, então haverá pelo menos uma pequena estrada para você no mundo espiritual. Suas realizações de amor são eternas. Se você tem sucesso em amar as pessoas de todas as raças, todo o mundo espiritual o aplaudirá e dará as boas-vindas. No mundo espiritual, aonde quer que você vá, homens espirituais seguirão junto. Nossa vida aqui é curta, mas podemos realizar e estabelecer muito, a fim de reivindicar felicidade no mundo espiritual. Sua posição no mundo espiritual é eterna. Esta é uma das razões pela qual sofremos de boa vontade. O propósito de um negócio é obter lucro investindo algum dinheiro. Se investirmos muito mais dor, então lucramos centenas de vezes mais. Na loteria, $1 pode ganhar milhares, mas em nosso caso não há qualquer risco, e ainda estamos garantidos de ganhar. Dando um passo após o outro, estendemos as seções da ponte de amor. Estamos edificando polegada por polegada, e embora existam milhas a seguir, continuamos seguindo. Não importa quais oportunidades há para vocês na vida. Ao invés, vocês devem me seguir, certo? Por quê? Eu não lhes dou dinheiro, tempo ou poder. Vocês dizem que é por amor, mas já observaram esse amor com seus olhos? Eu sou como um pai os importunando para estudar após a escola, e empurrando-os a estudar novamente mesmo quando tenham terminado. Vocês ficam frustrados, eu sei, mas ainda lhes direi para continuarem a estudar. Isso é amor. Vocês poderiam estar confortáveis se não fizessem isso agora, mas em benefício do maior propósito, vocês escolhem se sacrificar de qualquer forma. Isso é bondade. Pode ser bom espancar um filho se através disto se pretende assegurar seu bem-estar eterno. Isso é lógico.
Amor verdadeiro vale o sofrimento. Agora que você conhece sobre o indivíduo, nos deixe decidir quando gostaríamos de estar nessa posição. 10 anos ou 100 anos a partir de agora. Agora lindos sons se aproximam do não. E não soa muito próximo do saber. Vocês sabem ou não? Você pode seguir por este caminho sozinho? Você precisa de quem? Você gostaria de ter um cabresto em seu pescoço para assegurar que você vá pelo caminho correto? Eu apenas devo permitir que vocês façam o que querem? Agora estamos seguros e confortáveis porque conhecemos o objetivo, mas o problema está apenas meio resolvido. Você também tem que cumprir a meta, mas pensa que necessita de algo que o empurre porque você não pode fazê-lo sozinho. Você sente que pode ser um campeão apenas se tiver um treinador. Um treinador é alguém que segue após você e que cavalga sobre você todo o tempo. Em algum ponto, ou você confrontará seu treinador e desistirá, ou se tornará o campeão. Essa é a realidade. Não designe apenas um treinador, porque você terá tempo livre quando ele está longe, o que não é bom. Designe dezenas de treinadores, um chinês, um coreano, um japonês, um americano, um alemão e assim por diante. Então, onde quer que você vá, encontrará com um treinador e ele seguirá atrás de você. Talvez você poderia tolerar uma pessoa chutando-o, mas e quanto a 12 pessoas chutando-o ao mesmo tempo? Se você está determinado a sobreviver, será um campeão após eles estarem cansados de chutar você. Esta não é uma vida comum, para ser vivida em caprichos. É muito sério não apenas para nossa geração, mas para toda a história. Todos os membros da Igreja de Unificação sabem que cada um deles tem um ser espiritual que vive eternamente no mundo espiritual. Vocês nunca estiveram no mundo espiritual. Por isso vocês são persuadidos pela lógica de que ele é assim. Porque vocês começam na parte mais baixa da vida. Não há nenhum outro lugar para se ir, a não ser para cima. As milhares de pessoas fora da igreja que nos estudam não podem nos entender, porque elas não conhecem sobre o mundo espiritual. Para alguns eu pareço comum, para outros eu sou enganoso, para outros eu sou grande. Muitas pessoas inteligentes têm diferentes opiniões sobre mim. Elas somente podem concluir que não me entendem. Treinando na vida religiosa. Eu estou seguindo meu caminho por acidente? Ninguém que está no mundo tem qualquer ideia de como se parecerá o mundo na semana seguinte. Mas sabemos como foi o passado e qual direção a história tomará. Nosso caminho é basicamente uma vida religiosa. E quem é o mais rígido, mais sério dos treinadores? Esse é o Reverendo Moon. Este é um local de treinamento, e esse é o motivo pelo qual se sentam em um chão de concreto frio por horas e horas. Vocês estão aqui para serem treinados, não apenas para desfrutarem de um sermão. Vocês fazem isso por anos e anos, e as pessoas imaginam se vocês fazem isso porque estão assustados. Nosso treinamento é conduzido no caminho mais doloroso. Não temos tais coisas como treinamento confortável. Por quê? Por que queremos encurtar nosso período de treinamento? Vocês apenas começaram a conhecer algumas coisas, e têm que encontrar o desafio e seguir além dele. Vocês têm poucos anos para fazer isso, assim eu estou os empurrando para correr. Até mesmo neste momento eu os estou pressionando. Durante os anos 70, vocês tiveram algumas reclamações, querendo saber o motivo pelo qual a vida tinha que ser tão difícil, porque a dureza não podia ser distribuída. Mas a partir deste momento, vocês devem desistir das reclamações. Iniciando neste ano, vocês devem procurar por trabalhos difíceis para fazer. Os membros geralmente sentem que restauração material é nossa atividade mais difícil. Se a noiva de um membro do MFT, Mobile Fundraising Team, time móvel de restauração material, escreve para dizer que há uma vaga em seu escritório e porque o membro do MFT não vem para fazer um trabalho mais fácil, a noiva está realmente agindo em nome de Satanás, bloqueando o treinamento da outra pessoa. O que ela está realmente dizendo é: se torne um campeão medíocre. Ao invés, o que ela deveria dizer é: MFT é tão fácil, por isso vá para o Camboja para restaurar material. Isto é ilógico? Temos que nos desenvolver de acordo com o princípio por todas estas coisas. Se alguém lhe pede para provar o quanto eu amo a humanidade,
Você pode dizer-lhe que eu tenho feito o matrimônio de milhares de casais de todas as raças da melhor forma possível. Essa é a prova de ter amado a humanidade. E ainda depois, eu continuei a treiná-los e cuidar deles como se fossem meus próprios filhos, explicando como eles apoiarão e educarão suas famílias no futuro. Eu não tenho nenhuma preferência ou preconceito. Eu tenho amado pessoas negras tanto quanto as pessoas brancas e as pessoas amarelas. Quando eu for para o mundo espiritual, visitarei o inferno e ninguém se oporá a mim. Eu irei para a área onde estão as pessoas brancas e ninguém me acusará, porque eles saberão que são os únicos que não ouviram. No céu, as pessoas brancas irão querer que eu fique na casa delas e durma em seus próprios quartos. Há 12 portões de pérola para o céu, e eu posso atravessar muitos deles. Por que 12? Porque isso representa 120, e também representa 360 graus, abrangendo todos os ângulos. Isto também simboliza os 12 diferentes tipos de personalidades. Como você pode passar através dos portões? Somente quando atravessam junto comigo. Há guardas que o desafiarão e perguntarão: quem é você? Então você dirá: o reverendo Moon existe para ser meu pai. Entretanto, eles não estarão satisfeitos com isso. Quando eles pedirem provas, você pode dizer: você não conhece o princípio? O princípio diz assim. Se eles ainda duvidarem, você pode dizer: você não acha que eu pareço com o reverendo Moon? Eu fiz as mesmas coisas que ele fez, assim eu devo parecer com ele agora. Se os guardas acharem que você se parece comigo, então eles o deixarão entrar. Desafie-se a amar. Vocês dizem que queriam iniciar agora o treinamento rígido, mas realmente isto durará pelo resto de suas vidas, e vocês não têm ideia de quão longas suas vidas serão. Se vocês odiaram pessoas negras no passado, deveriam restaurar material no lugar mais difícil possível, onde possam ganhar somente uns poucos dólares, e então convidar a avó negra mais feia e mais gorda para ir comer em um restaurante chinês. Então, após a refeição, você pode dizer: eu tenho uma confissão a fazer. Eu tenho odiado as pessoas negras, mas agora quero amá-las. Você pode contar a ela como sentia no passado, mas quando se juntou à Igreja de Unificação e encontrou o reverendo Moon, você trabalhou para treinar-se como um campeão de bondade. Agora você se arrepende e, como um sinal de desculpas, você a trouxe para jantar. Quando você implorar para ela com lágrimas para comer o jantar que comprou, você terá indenizado seu ódio do passado. Se alguém odiou pessoas brancas no passado, então este alguém também tem que se arrepender. O que quer que você tenha feito no passado, agora tem que se desligar disto e indenizá-lo. Se um homem esteve sendo um playboy no passado e magoou muitas mulheres, ele tem que encontrar alguma situação em que poderá se desculpar para uma mulher representando todas as outras. Se uma mulher se casou várias vezes, então ela tem que se desculpar para um homem da mesma forma. Tudo o que você tem feito que estava fora do princípio tem que ser indenizado. Essa é sua principal tarefa em 1980, se arrepender e então esquecer o passado. Não deixe isto arrastá-lo para baixo, mas ore ao céu para ajudá-lo a se afastar disto. Então procure pela coisa difícil e agarre-a. Esse será seu melhor e mais rápido treinamento. Se você está tentando encontrar algumas pessoas, mais valor é acrescido se você vai por um caminho difícil. Não é tão valioso se você encontrar alguém de uma maneira fácil, e não pode sentir tanto valor mesmo se tentar. Mas se vai através da dificuldade, você sente o valor mesmo se tentar não senti-lo. Todos dizemos que amamos e seguimos a Deus, mas quando você diz isto e eu digo isto, há uma qualidade inteiramente diferente em nossas palavras, embora digamos a mesma coisa. A principal diferença é que eu tenho seguido através de tremendos sofrimentos enquanto você não. Nunca esqueça de que é como seguimos o caminho do amor verdadeiro, que é a real questão. Para que você consiga vitória ou fracasso, o curso é determinado por quais dificuldades você teve que perseverar. Você será uma falha ou um sucesso. Agora, quando você diz meu eu, não pensa em isolamento, mas no contexto dos pais, avós e Deus, todos fluindo como um grande rio. Quando você diz eu,
imediatamente a imagem deles aparece diante de seus olhos. Você tem que sentir que a perfeição vem através de você mesmo. Quando é formada a base de 4 posições, um ponto central é necessário, o qual é Deus. O centro da família é amor. Nas 3 dimensões da base de 4 posições, há 6 pontos, com um na frente e um na parte de trás, mais um no meio, o qual é o 7º. Assim, o número 7 é o número de perfeição, mas ele é formado somente após adicionar o único ponto de amor. O número 12. A base de 4 posições tem o número 12 nela ao mesmo tempo. O número 12 representa todo o mundo espiritual. Por exemplo, os 12 portões de pérola referidos na Bíblia. Jacó teve 12 filhos. Moisés conduziu 12 tribos. Jesus teve 12 apóstolos. O número 12 era necessário para cumprir as importantes exigências do universo. Por isso, nos pontos cruciais, tinha que satisfazer o número 12. Sabemos que Jesus era o homem ideal, e assim, ele tinha que ser capaz de se dar bem com 12 tipos diferentes de pessoas. Estas 12 realmente representavam as pessoas de 120 nações do mundo, significando de fato todos os elementos da humanidade. Isto incluía até mesmo o tipo Judas de pessoa. Os 12 tipos são compostos das naturezas de primavera, verão, outono e inverno. Necessitamos das pessoas tipo inverno assim como necessitamos da estação do inverno. Se o mundo tivesse começado de uma maneira ideal, então a cultura tipo primavera teria sido estabelecida, mas por causa da queda do homem, uma cultura tipo verão teve início. A humanidade não viu o florescer de Adão e Eva. A evolução do homem começou a partir do verão, ao invés da primavera, com as civilizações antigas em seu clima quente. No século XX, entramos na cultura outono, quando tudo amadurece. Agora a civilização tipo inverno, centrada na União Soviética, está tentando invadir esta cultura, embora saiba que está destinada a seguir certamente para o tempo da primavera. No outono, todas as folhas caíram das árvores e agora estão murchando. E somente a civilização que tem vida em si mesma pode permanecer. A civilização tipo inverno realmente não tem lugar. Ou certamente tem que puxar a civilização tipo primavera centrada em Deus. Chamamos esta cultura tipo primavera de civilização harmonizada pelo centro, ou civilização harmonizada em círculo. Todas as civilizações de verão, outono e inverno se oporão a nós quando tentarmos ir para a civilização tipo primavera, a qual é vida verdadeira, mas as puxaremos conosco. Esse é o curso da história e a providência. Assim ela tem que avançar. Não importa quão fortes os comunistas possam ostentar que são, quando a primavera cósmica chega, o gelo tem que derreter. Essa primavera cósmica se centra no calor do amor. Quando o amor vem visitar, todos abrem a porta de sua mente. Não há área que o amor não possa atravessar. Tal como Jesus seguiu um padrão, assim devemos fazer. Cada indivíduo deve condicionar-se para superar certo tipo de pico. Na cultura ocidental, 13 é um número de má sorte, mas realmente, ele é um bom número e devemos cruzar por ele. Os americanos não são pessoas ignorantes, mas eles não conhecem este importante fato. Note que Jesus mais seus 12 apóstolos formam 13, e também Jacó mais seus 12 filhos, ou os 12 portões para alcançar Deus. Se você não é bem-sucedido com o número 13, então quando vier o inverno você morrerá de frio. Os americanos agora são confrontados pelo comunismo e não podem se desvencilhar dele. Eles estão receosos com o comunismo, espremendo suas mãos e imaginando o que fazer, mas não os munis. Vocês estão pensando que devem superar o inverno para entrar na primavera. Assim vocês apenas devem engolir o comunismo e o digerir. A América precisa de um líder que tenha inteligência suficiente para saber isto e conduzir a nação na direção certa, e isto pode obter a vitória sobre o comunismo. Enquanto a América perseverar, ele pode conquistar o número 13 e ficar ao lado direito de Jesus. Estamos carregando a cruz da humanidade, tal como Jesus fez. Agora, os munis estão fazendo isto no lugar dos cristãos de hoje. A letra B é como o número 13 grudado junto. Tudo que começa com B está conectado com o 13. Essa é a qualidade que você tem que ter para sobreviver.
ser um fiel que é corajoso, destacado e brilhante. A América deve ganhar a bênção. A América está se deparando com colapso por todos os ângulos, e a única coisa que a está segurando é a Igreja de Unificação. É incrível, mas é verdadeiro. A mais profunda razão de restaurarmos material está em que, em algum lugar da linha, podemos conseguir as assinaturas de 12 diferentes pessoas, representando 120 países. Isto é exatamente porque a América é uma nação composta de 120 nacionalidades diferentes. Quando uma pessoa lhes dá uma contribuição, ela está realmente amando vocês e fazendo o mesmo trabalho que vocês. Portanto, Deus dará a ela alguma bênção. Então, a América, onde o dinheiro será gasto, também será abençoada. Todas as coisas beneficiarão nossa restauração material. Fazemos lar igreja, a fim de encontrarmos 12 tipos diferentes de pessoas. Realmente vocês têm que conseguir suas assinaturas de aprovação. Por enquanto, tomem minha palavra para isto e ajam desta forma, e mais tarde verão se podem encontrar qualquer evidência para o contrário. É claro, lar igreja é difícil. Se você vai bater na porta da pessoa mais desagradável, já sabe que ele gritará com você. Você pode não querer ver sua face, mas mesmo assim bate na porta e ele grita com você. Se você voltar 3 vezes, eu posso garantir que sua voz se tornará mais baixa. Após 4 ou 5 vezes, ele irá querer saber o motivo pelo qual você veio e imaginará que tipo de pessoa é você. O momento que ele sorri para você será o momento que as paredes desmoronam e os 12 portões se abrem para você. Se você trabalha seriamente para essa meta, então quando os 360 lares de sua área de lar igreja derem boas-vindas, sua primavera cósmica realmente estará ao alcance. Podem saber que um dia seus membros do lar igreja estarão esperando do lado de fora para levá-lo para almoçar. Algum dia, a pior pessoa estará esperando para convidá-lo para jantar e dormir em sua casa. Isto seguramente ocorrerá. Esse é nosso objetivo. E até esse dia vir, você continuará batendo em suas portas. Falamos sobre esperança e fé. E que maior esperança há do que olhar em direção ao dia, quando eles darão as boas-vindas para você? Quando você vai por todos os lados batendo e todas as paredes vão caindo, você certamente chegará ao ponto central, o qual deve ocupar. Então, você será um bem-sucedido número 13. Nesse momento, você terá terminado a indenização histórica centrada em si mesmo. Você terá alcançado algo que ninguém sonhou e ocupará a posição central com a aprovação de Deus. Isso é quando seu foguete de amor irá decolar para o centro do amor de Deus. Eu sei que muitos de vocês, especialmente as mulheres, se estudam em frente ao espelho e desejam que talvez seu nariz ou boca ou orelha fossem diferentes. Mas estou lhes dizendo que eles não fazem a mínima diferença. Esqueça-os. Se você está correndo tão rápido quanto pode, então você é lindo. Nenhuma manicure ou maquiagem lhe fará lindo. Você não tem que ter posição ou uma graduação. Se você não tem nada, ainda assim isto está bem. Quão rápidos vocês irão? Como um avião, um foguete, uma bala? Vocês realmente correrão nos anos 80? Na década de 70, sua mente e corpo, seus olhos e ouvidos, estavam todos seguindo em direções diferentes. Mas nos anos 80, vocês colocaram tudo junto em uma única direção? Nosso único ponto focal é amor. Seus olhos focarão no amor. Seus ouvidos não ouvirão nada além de amor. Sua boca falará apenas sobre amor. Se eles estão em fila indiana, o que deve vir primeiro? Sua mente, então seu corpo. Olhos, ouvidos, nariz, membros e assim por diante. Se você voa tão rápido quanto diz que voaria, então sua flecha não pode ser arrancada do coração de Deus. Você acha que Deus irá querer arrancá-la porque está doendo? Não. Deus a empurrará mais para o fundo. Agora vocês estão apenas pensando sobre o coração de Deus. Mas um dia vocês estarão vivendo lá. Quando isso ocorre, sempre que vocês querem fazer algo, Deus irá querer fazê-lo também. Esse é o objetivo exclusivo para o qual nos esforçaremos nos anos 80. Não olharemos para trás ou para o lado, mas apenas para a meta. Vocês farão isto este ano?